Olá, eu sou Alessandro Gonçalves e eu estou aqui hoje começando um desafio dentro do desafio, o desafio dos 8 dias. Se você me acompanha, você viu que eu falei no sábado sobre esses 8 dias em que eu fico fora. E eu resolvi gravar uma sequência. Esse é o primeiro vídeo dessa sequência. E resolvi fazer alguma coisa que seja útil para quem quer usar a internet. Ou para gerar mais negócios, para ajudar os empresários, para ajudar os coaches de alguma maneira, enfim. O que eu vou te falar hoje nesse primeiro vídeo? Como é que você pode usar a internet a seu favor? Então, esse é uma primeira coisa que eu quero te mostrar. E, enfim, não é segredo para ninguém que a internet ela pode gerar muitos negócios. E mais do que isso, você pode gerar negócios que nem existem hoje, inclusive para você. Você usando o seu conhecimento, usando a sua experiência. Tá, mas nem é sobre isso que eu vou falar, apesar de que tudo que eu vou falar serve também para isso. Serve também para isso, para deixar mais claro. Se você quiser criar, de repente, um curso seu, um treinamento seu. Mas eu vou aqui buscar focar em quem já tem um produto, quem tem um serviço e quer usar a internet para isso. Eu quero usar vários desses dias, talvez até os 8, para colocar uma sequência nisso. Então, primeira coisa aqui, para usar a internet a seu favor. O que você precisa no final das contas? Você precisa de alguma coisa, de uma coisa que não tem nada a ver com a internet, que não tem nada a ver com marketing digital, tem a ver com negócios, tem a ver com marketing. E que muita gente na internet ou fora dela negligencia, muita gente não se dá conta. Você tem que definir qual é o seu público, você precisa definir para quem você vai vender. Isso é obrigatório? Não, claro que não. Só que se você quiser ficar vendendo o tempo todo para todo mundo, você tem muito mais dificuldade para falar com essas pessoas. E começa a pensar na internet. Quando você usa ali um site seu, quando você usa uma rede social, que pode ser Facebook, Twitter, vamos lá, Instagram, tem um monte que está aqui, LinkedIn e mais um monte que eu não vou colocar e nem lembrar. O YouTube, onde está indo esse vídeo, não interessa onde você está falando, ou na vida real, se você estiver fora da internet. A partir do momento em que você tem um público definido, a partir do momento em que você tem... Vamos lá, eu vou colocar aqui de um jeito separado. Esse é o seu nicho. Isso aqui, para quem não sabe, é um mapa mental. Mapa mental, essa ferramenta que eu estou usando se chama Mindomo, nem é a que eu uso, não. Eu uso uma outra instalada no meu computador, eu preferi usar essa agora na web. Muita gente gosta do MindMeister, tem o Xmind que é gratuito para instalar. Enfim, mas essa aqui é uma das que eu mais gosto. Eu não pago o MindMeister e eu não pago também aqui o Mindomo, eu já tenho uma que eu pago, que eu já comprei instalada no computador. Geralmente eu uso ela. E ela é muito parecida com essa daqui, por isso eu prefiro essa. Então, até para ter uma dica no meio da dica, o mapa mental não é que serve para todo mundo. Algumas pessoas preferem listas, preferem as coisas em textos. Eu prefiro a coisa mais visual, desse jeito. Isso aqui é um jeito de organizar o meu pensamento e de mostrar uma coisa aqui como essa, que vai surgindo na hora na cabeça e eu vou colocando. Fica muito melhor do que se eu estivesse escrevendo uma linha embaixo da outra por ali. Apesar de fazer isso às vezes no Evernote, mas com tópicos e tal. Vamos voltar aqui para o negócio, vamos lá. Então, a partir do momento em que você definiu o seu público, que você definiu o seu nicho, você passa a ter muito mais facilidade, você passa a conseguir saber o que você pode falar com esse público, com esse nicho, usando o seu site, usando as suas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa que eu quero fazer. Isso. O site, no final das contas, ele pode ser, vamos pensar nele aqui de várias maneiras, ele pode ser um centralizador das coisas que vêm do Facebook, do Twitter, do YouTube. Os seus vídeos podem estar lá, os seus posts. Se eu abrir aqui meu site agora, lá embaixo vai ter alguma coisa do Facebook, apesar de eu não trabalhar nele ainda do jeito que eu acho que deve ser um site, por exemplo, de um coach. O meu site não é um site de coach, de forma alguma. O site de coach ele é um pouco diferente, inclusive, principalmente no conteúdo. A gente vai chegar lá. Mas tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Como é que eu vou fazer um conteúdo? Como é que você vai fazer um conteúdo
esse conteúdo que tem que se conectar lá com o seu público, se você não tiver definido esse seu público. Então, começa por aqui. Eu vou reforçar muito isso, eu tenho falado muito isso. Tenho falado muito isso com as pessoas com um grupo de coaches que eu tenho no WhatsApp, com outro grupo que eu tenho no Facebook e cada vez mais com empresários também. Obviamente, se você tem de repente uma empresa de parafusos, pode não ser ideal você definir qual é o seu público. Pode não ser, mas acho que eu nem pensei bem, porque no final das contas é ideal sim que você defina também. De vez em quando você vai vender para alguém que não está no seu público e está tudo bem. E mesmo se você for um coach, por exemplo, de finanças, mesmo que você seja um coach de emagrecimento, vou pegar uma situação minha. Eu fui uma pessoa que na minha vida eu passei por uma superação muito grande financeira, de uma dívida muito grande que ficou comigo, que não era minha, mas isso não era minha, isso não vem ao caso. O grande detalhe é que eu passei muitos anos definindo como é que seria a minha vida, construindo a minha vida para que eu pudesse pagar aquilo. Hoje eu tenho condição, de repente, de ser um coach dessas pessoas que estão numa situação parecida, não importa o motivo, que tem uma grande dívida, mas que tem ali, recebem o dinheiro, não sabem muito bem o caminho seguir. Enfim, só estou falando isso porque, vamos supor que eu defina esse caminho. Não é o que eu defini, não, mas vamos supor que eu defina esse caminho. Concorda que ficaria muito mais fácil eu entrar agora no meu site, nesse momento, clicar lá, grande detalhe por aqui. Site tem que ter um blog. É obrigatório? Não. É obrigatório para seguir as estratégias que eu aprendo, testo e te digo que funcionam? É sim obrigatório. Pode se chamar uma área de artigos, não precisa chamar blog, mas tem que ter aquela estrutura de um blog, não pode ser um site institucional. Então, se eu defino, por exemplo, que o meu público é esse, as pessoas que têm uma grande dívida e que elas recebem algum dinheiro, mas elas não sabem hoje como pagar aquilo, e eu quero ajudá-las, e eu quero fazer, de repente, um processo de coaching em grupo com várias dessas pessoas, o que faz mais sentido? Eu ficar falando para elas sobre marketing digital, como eu estou falando aqui, por exemplo, ou eu falar especificamente sobre coisas que vão ajudar essa pessoa a pagar essa dívida? É lógico que é a segunda situação. Se eu defino o meu público, eu tenho que falar somente o que interessa para esse público. Então, esse primeiro vídeo, eu ia falar um pouco mais sobre um próximo assunto, mas eu vou deixar para o vídeo de amanhã. Então eu vou entrar um pouquinho mais nesse, pela importância que isso tem e pela quantidade de pessoas que eu tenho visto que anda e não define esse público. Deixa eu te falar uma outra coisa. Vou até me arrumar aqui na cadeira. A partir do momento em que você definiu um público, você não é obrigado a ficar com aquele público para sempre. Você pode mudar. E se você perceber, depois de alguns meses, depois de algumas semanas, depois de alguns anos, não interessa, que você deve mudar, não tem problema nenhum. Muda, mas define, tenha um público. Tenha um público. Eu até anotei algumas coisas aqui hoje. Eu aprendo, por exemplo, bastante com o Nathanael Oliveira hoje. Eu aprendi bastante esse ano com o Vitor Damasio. Aprendo com o Nathanael, que traz o conteúdo do Nathanael, agora traz o conteúdo do Ryan Deiss, do Frank Kern, dois americanos. E de uma maneira bem simplificada. Se você souber ali, por exemplo, se o seu público é homem ou mulher, se ele tem... Você não tem que saber, você vai definir. É você que vai definir. Onde é que estão aquelas pessoas que fazem parte do público que tem o potencial de comprar aquilo que você quer vender? Ou seja, define alguma coisa que você tem, que você saiba, e encontra as pessoas que estão abaixo dessa coisa. Pensa quantos bilhões de pessoas tem no planeta, quantas milhões de pessoas estão por aqui. Você está falando de internet. Você pode alcançar quem você quiser. Então você definiu aquilo que você sabe, que você pode fazer. Encontra as pessoas aqui embaixo que estão interessadas ou que podem estar interessadas naquilo que você quer. E muitas vezes, tem um detalhe nisso, muitas vezes elas nem sabem que aquilo que você vende, aquilo que você oferece, pode resolver o problema delas. De repente você tem que começar a sensibilizar essas pessoas que estão aqui embaixo para que elas depois se interessem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso provavelmente nesses próximos dias. Mas o que eu quero deixar aqui mais claro, mais nítido nesse primeiro vídeo, em que eu ia falar sobre mais coisas, mas eu prefiro ficar nessa questão do público, do nicho,
é que você precisa definir quem é que você vai atender. É a mulher de 20 a 40 anos que gostaria de emagrecer? É de repente essa mulher que gostaria de emagrecer porque ela passou por um parto recente? Olha só, você começa a fechar isso mais. Você quer atender, de repente, como eu falei aqui agora no meu próprio caso, alguém que quer resolver um problema de uma pendência financeira, ou o contrário, uma pessoa que tem muito dinheiro e quer investir, é um coach financeiro, ou você quer ser um coach de carreira, ou você de repente não é coach. Dou muitos exemplos sobre coach porque eu cada vez mais quero ajudar coaches, quero ajudar pessoas que ajudam pessoas. Quando eu ajudo, eu aqui sozinho, ajudo um aqui embaixo, que ajuda outros 10. Aí em vez de ajudar esse um, eu ajudo 2, 3, 4. Eles ajudam outros 40. Eu ajudo 40, que vão ajudar 400, eu estou multiplicando essa ajuda. Mas de repente você é corretor de imóveis e pode definir também qual é o seu público ideal, qual é aquele público que você gostaria de atender, que você vai se especializar em conseguir para ele. As casas, os apartamentos, os lotes, os imóveis, não interessa. Não quer dizer que você não vai poder atender outros públicos. Assim como no caso do coach, lá, de emagrecimento, pode aparecer para ela alguém que quer, algum atleta, isso. Ela tende para emagrecimento e pode aparecer um atleta que não quer emagrecer. Ele quer alta performance dentro de campo, ele quer alta performance na pista e está tudo bem. O detalhe é que você tem que saber com quem você pode falar ou com quem você vai falar. Não é poder falar, com quem você vai falar. Aqui no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu YouTube, no elevador quando você estiver saindo na rua, no telefone, no WhatsApp, no seu blog principalmente, porque depois eu vou te ensinar como é que você pega o que está aqui no blog e começa a ligar aqui com o Facebook, com o Twitter e com tudo mais. Enfim, eu não sei com quanto tempo está esse vídeo, hoje eu não estou gravando no celular, você está percebendo? E sempre me pergunta, eu gosto muito de falar dos bastidores, do que eu faço. Como é que eu estou usando a minha telinha aqui embaixo? Olha só, eu consigo, inclusive, aumentar tamanho, diminuir tamanho, eu consigo passar ela para cima, para baixo. Esse é um programa chamado Filmora, um programa de edição bastante simples, que eu só comecei a usar para colocar aqueles textos que você vê no começo do vídeo. Eu uso o Mac tem o iMovie. O iMovie é até melhor do que o Filmora para muita coisa, para edição. Só que para colocar texto no meio do vídeo, para colocar um texto, por exemplo, aqui do lado agora, o Filmora é muito melhor. Então eu prefiro ele para isso. E ele tem esse recurso de colocar a tela, de gravar simultaneamente. A minha própria tela, enquanto eu estou gravando a minha imagem por aqui. Então sempre me pergunta. Eu, como eu falei, eu gosto muito de falar sobre os bastidores. Eu gosto de ensinar as pessoas a seguir caminhos. Gosto de falar, inclusive, do que eu erro. Quem está no meu grupo sabe, quando eu faço alguma coisa errada, quando eu vou fazer um webinário, por exemplo, numa quinta-feira, começo a convidar as pessoas na quarta-feira, eu já coloco. Nunca façam isso, porque está muito errado. O webinário tem que ser tratado como um evento. Você tem que começar a convidar as pessoas, pelo menos com uma semana de antecedência. Nos meus próprios vídeos. Tem um grande erro nos meus vídeos, se eu for pensar como profissional, como grana. Eu falo um monte de assunto para um monte de gente. Cadê eu aqui nisso aqui que eu estou te mostrando? Eu não defini o meu público, pelo menos para fazer vídeo, para começar a falar só com eles. Se eu quisesse vender nos vídeos, eu deveria fazer isso. A partir do momento em que eu quiser vender, eu vou ter que fazer isso. Então eu espero que eu tenha deixado clara essa ideia e eu espero que você coloque isso para o seu negócio. Não importa o que você faz, não importa se você é um terapeuta, se você vende parafuso, se você é um corretor de imóveis, se você é coach, eu vou te falar todos os dias, define quem é o seu público, define quem é que você pode ajudar. Fica muito mais fácil você conseguir falar com essas pessoas todas que estão por aqui. Não preciso mexer nele, né? Com essas pessoas que estão por aqui, pelas redes sociais, pela internet. Lembra, atrás disso aqui, atrás de e-mail, tem sempre uma pessoa atrás de um WhatsApp, de um número de WhatsApp, é uma pessoa. E você tem que se comunicar com a alma daquela pessoa. É isso que importa. E eu vou, nesses 8 dias, fazer o máximo para ficar nessa linha e seguir uma sequência para te mostrar o que você pode fazer para melhorar o seu negócio ou até para criar um negócio seu usando a internet.
Amanhã eu estou de volta com mais um vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilha se acha que pode ser útil para mais alguém. E vai lá no canal do YouTube. Deve estar aqui bem nesse cantinho, né? Deve ficar em cima de mim o botãozinho. Não deixa de clicar ali no botãozinho vermelho para assinar o canal. E aí você recebe no e-mail. Aí tem um sininho em algum lugar que você clica para ser avisado sobre os próximos vídeos. Então vamos lá. Aqui, pelo que eu sei, Shift Command 2 e o vídeo é encerrado. Até o próximo.